Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de novembro de 2024. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso canal no YouTube. Para acessá-lo, digite www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você encontra os estudos que são transmitidos de forma online, tanto os estudos passados, quanto também o endereço para participar conosco ao vivo. Então, se você está assistindo esse estudo da Revista Espírita de forma gravada, saiba que você pode participar conosco. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30. Venha participar e estudar conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos ao estudo de número 71. E no estudo de número 71, Kardec vem trazer um tema chamado Banquete oferecido ao senhor Allan Kardec, pelos vários grupos de espíritas lioneses em 19 de setembro de 1861. Então, nós lembramos aqui que Kardec ele entrou em férias, né, da Revista Espírita. Ele anunciou as férias e provavelmente nessas férias ele tem ido visitar alguns grupos espíritas ali da região e ele vem trazendo esses relatos aí das festividades, aí dos banquetes, né, das comemorações que ele recebia quando ele chegava nesses grupos. Porque vamos imaginar, né, Kardec como um codificador, né, do grau de evolução que ele tinha, levando aí a cabo todo esse conhecimento transmitido pelos espíritos, né, e publicando isso nos livros e enviando para vários locais. Então, ele foi o maior dos divulgadores do espiritismo. Então, o pessoal lá que tinha os seus pequenos grupos e tal, que correspondia com Kardec apenas por carta, né, ter a presença ali do codificador, com certeza era um motivo de muita alegria, assim como para nós, né, na atualidade, quando recebemos um palestrante aí do grau de Divaldo Franco, para nós também muita alegria. Então, vamos ver o que ele vai falar, né, nesse banquete. Então, os textos que se seguirão são mais relatos, né, do que aconteceu no dia dos banquetes, mas sempre a gente consegue tirar um ou outro ensinamento. Ao final, não sei se vai dar tempo, mas se der tempo a gente vê aí o discurso de Kardec. E o discurso de Kardec a gente sempre sabe que, por mais que seja em um momento festivo, sempre se retira muito conhecimento. Então, nesse primeiro banquete, vem trazer o seguinte, banquete oferecido ao senhor Allan Kardec. Vamos lá, Pereira? Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Então, vale ressaltar que o Léo comentou aí que a presença do Kardec em alguns eventos era destaque pela codificação da doutrina espírita, mas naquela época o nome Kardec não era tão conhecido assim, mas o Hipólito Leão Denisard era, né? Porque ele era uma personalidade que tinha várias obras escritas, a biografia de Hipólito Leão Denisard, que resolveu utilizar o nome Allan Kardec, né? Tem toda a história disso aí, porque que ele fez essa escolha, né? Que ele não queria se aparecer pelo nome dele, né? Que era Hipólito Leão Denisard, que já era uma pessoa pública conhecida, né? Várias obras na parte de literatura e, né? Se a gente pesquisar a biografia de Hipólito Leão Denisard, a gente vai perceber que ele já era bem conhecido, né? Então, claro que quando apresenta uma pessoa dessa que estava utilizando o nome de Allan Kardec, sempre atraía atenção onde que ele fosse, né? Só para ressaltar isso, né? Porque senão dá para entender assim, poxa, como é que ele começou a escrever já, né, o Espiritismo? Mas é porque o nome dele realmente, de nascença mesmo, era bastante reconhecido. Mas ele preferiu, inclusive, e utilizou o nome de Allan Kardec para não misturar uma coisa com a outra, né? Para não se confundir um nome com o outro. Né? Que as pessoas começaram a seguir a doutrina espírita, não por Hipólito Leão Denisard, né? Mas por Allan Kardec mesmo. Vamos lá, então. Mais um banquete reuniu esse ano certo número de espíritas em Lyon.
com a diferença de que no ano passado havia uma trintena de convites, ao passo que agora alcançavam 160, representando os diferentes grupos que se consideraram todos como membros de uma mesma família, e entre os quais não há sombra de ciúme nem de rivalidade, e que nos deixa muito à vontade. A maioria dos presentes era composta de operários, e todos notavam a perfeita ordem que não deixou de reinar um só instante. É que os verdadeiros espíritas põem a sua satisfação nas alegrias do coração e não nos prazeres escandalosos. Foram pronunciados vários discursos. Vamos relatá-los, pois resume a situação e caracterizam uma das fases da marcha do Espiritismo. Além disso, dão a conhecer o verdadeiro espírito dessa população, outrora encarada com certo temor, porque haviam julgado mal e talvez mal dirigida moralmente. Infelizmente, um dos principais discursos não será publicado, e o lamentamos sinceramente. É do senhor Renaud, notável por suas apreciações, e no qual encontramos muitos elogios à nossa pessoa. Um tanto longa, a cópia desse discurso não nos foi entregue antes de sua publicação. No entanto, nem por isso somos menos reconhecidos ao autor pelos testemunhos de simpatia que houve por bem nos dar. Notou-se que, por uma coincidência não premeditada, porque subordinada à nossa chegada, o banquete desse ano ocorreu em 19 de setembro, mesma data daquele do ano passado. A locução do senhor Dijô, chefe da oficina, presidente do grupo Espírito de Botox, agradecendo a assistência dos espíritos bons. Agora vamos ao discurso. Meus bons amigos, venho em nome de todos agradecer aos espíritos bons por nós haverem reunidos e iniciado por suas manifestações na lei divina, às quais estamos todos submetidos. Satisfação imensa para nós, pelas doces consolações que eles nos dão, pois nos fazem suportar com paciência e resignação as provas e os sofrimentos desta vida passageira, e porque agora não mais ignoramos o fim de nossas e encarnações de rude labor e a recompensa que espera o nosso espírito, caso a suportemos com coragem e submissão. Com eles, também aprendemos que se ouvirmos seus conselhos e se praticarmos sua moral sublime, nós mesmos é que teremos o reino de felicidade que Deus nos prometeu por seu Filho. Então, o egoísmo, a calúnia e a malícia desaparecerão de nosso meio, pois somos todos irmãos e devemos amar-nos, ajudar-nos e nos perdoarmos como irmãos. Pereira. Só um comentário nessa questão aqui, interessante, né? O discurso ali do senhor Dijô. E ver, eu sempre comento isso, né, aqui nos estudos, que quando a gente tem oportunidade, logo não sendo aquele espírita chato, né, que a todo momento quer ficar falando de espiritismo, né, aí também se torna chato, parece aqueles evangélicos lá que as pessoas não gostam de ter, né, não estou aqui criticando o evangélico, né, mas alguns assim, né, não dá para você falar qualquer coisa que já vem criando ponto. Mas quando a gente tem uma oportunidade e vê que é cabível, né, falar,
Não do espiritismo em si, mas às vezes dos ensinamentos que o espiritismo nos trouxe, né? E às vezes a gente vê que isso toca o coração da pessoa e passado, assim, alguns tempos, você vê que aquela pessoa repete aquilo que você falou, né? Às vezes até achando que é dela própria, né? Ela mesma pensou naquilo e você lembrou, opa, fui eu que falei isso, mas que bom que deu, serviu de plantio, né? Esse tempo eu estava aqui, que nem ele falou, né? Ó, então nós somos um grupo, né? Reunido, né? De espírita, de irmãos, né? Sem egoísmo, né? Sem calúnia, né? Onde a malícia vai desaparecer do nosso meio, porque somos irmãos e devemos nos amar, ajudar e nos perdoar como irmãos. Você vê né, o axioma que ele trouxe ali, né? E aí nós estávamos com um casal de amigos, né? E aí comentando sobre um assunto tal. E aí, de repente, essa minha amiga saiu com uma palavra assim, tipo, era um desafeto dela, né? Nós estávamos tratando de um desafeto dela. E ela saiu com uma palavra assim que, assim, de punição, vamos supor, de rogar uma praga, como a gente diz, né? Rogar uma praga. Daí eu falei, não fala, não faz isso. Falei, por quê? Falei, não, tudo que você joga pro o universo te devolve, né? Então, tudo bem não gostar da pessoa, às vezes a gente não bate com a vibração da pessoa, beleza, mas ele não joga pro universo as coisas ruins que o universo te devolve coisa ruim. Joga coisa boa pro universo devolver coisa boa. E isso a gente falou e passou. Ah, passado, sei lá, um mês e pouco, tal, a gente se viu de novo, e aí nós estávamos conversando e tal, e aí eu estava conversando com o marido dela, daí nós estávamos na mesa conversando com o marido dela, de repente ele falou alguma coisa, e aí ela falou, olha o que você fala, não joga pro universo que o universo devolve. Eu falei, olha, que legal, olha, vê como às vezes uma simples frase que a gente faz, ele pode mudar drasticamente o caminho de uma pessoa, né? E assim nós, como irmãos, nós devemos, como diz ali o texto, amar, devemos nos ajudar, devemos perdoar também aquilo que faz alguma coisa contra nós. E uma das melhores coisas que a gente faz, né? Isso eu tenho, essa concepção eu tenho desde sempre na minha vida. Ah, eu não gosto de tal pessoa, eu não vou desejar o mal. Ah, se eu trabalho com uma pessoa que não é uma pessoa boa para trabalhar junto, não vou desejar o mal para aquela pessoa. Eu vou desejar que ela arrume um emprego melhor e saia, né? Ah, que Deus abençoe, que você arrume um emprego bem melhor, que você saia daqui. Por quê? Porque se a gente não tem essa condição de trabalhar junto, eu não vou pedir para que você ganhe a conta, você seja dispensado, mas que você arrume alguma coisa melhor e saia para uma coisa melhor. Então, às vezes, a gente consegue ter aquilo que a gente quer sem ter que pisar sobre, às vezes não, o certo é sempre, né? Sem ter que pisar sobre as outras pessoas. E aí essa oportunidade que a gente tem de trazer esses conhecimentos espírita, com quem quer que a gente seja, lógico, sem ser aquele chato, mas às vezes trazer só o conhecimento é bem importante, né? Esse fato que você relatou aí, eu já vi várias coisas semelhantes, assim, né? De eu ter comentado alguma coisa assim, e depois encontrar pessoas, outra situação é a pessoa estar utilizando aí do mesmo, não digo na mesma palavra, mas do mesmo sentido, né? Daquilo que ele estava falando, né? Aí você percebe, poxa, eu acho que a sementinha foi plantada, né? E a gente percebe mesmo, é bacana isso, né? Como que é importante também aquilo que a gente fala para as pessoas, né? As nossas orientações, sei lá, nossas conversas, né? Com as pessoas, é muito importante isso. Bom, por conseguinte, ao apelo invisível dos espíritos superiores que respondemos, vindo aqui testemunhar-lhes com coração unânime o nosso reconhecimento. Roguemo-lhe que nos conserve sua proteção, seu amor, e continue suas instruções tão suaves, tão consoladoras, tão vivificantes, que nos têm feito tanto bem, desde que tivemos a felicidade de receber suas comunicações. Ó, meus amigos, como é belo o dia em que Deus nos convocou. Tomemos todos a resolução de ser bons e sinceros espíritas, e de jamais esquecer essa doutrina que fará a felicidade da humanidade inteira, conduzindo os homens ao bem. Obrigado aos espíritos bons que nos assistem, nos iluminam, e obrigado a Deus por nos haver enviado. Você vê um discurso curtinho, né? Curto, assim, de falar, mas tão profundo, né?
Tão bonito, né? Sim, traz os ensinamentos ali com base na doutrina, né? Que é o que eles faziam na época, né? Na medida que vai fazendo o discurso, vai trazendo aquelas características do que eram feito na época, né? Então, você vê que ali, eu achei até interessante que ele trouxe aqui, né? É, aqui no finalzinho do texto aqui, ó, que ele falou aqui, ó, como é belo dia, tomemos todos os alunos ser bom, aqui. Ó, meus amigos, como é belo o dia em que Deus nos convocou. E quando eu faço minhas orações, é sempre esse o agradecimento que eu faço, né? Ele diz assim, poxa, ele podia ter escolhido qualquer outra pessoa aqui para estar conduzindo aqui a revista espírita, né? Podia ser qualquer outra pessoa, mas se ele me convocou para isso aqui, eu tenho que agradecer, porque, poxa, né, de tantas pessoas, né? A gente vê aí na casa espírita que a gente participa, né? Quantas pessoas que vão lá só para assistir a palestra, ou só para tomar o passe, ou só para fazer ser atendido lá no atendimento fraterno, e não arregaça as mangas para trabalhar. Então, se Deus me convocou para isso, eu tenho que até estar orgulhoso disso e ir fazer bem feito, né? Então, se essa missão nos foi dada, é porque a gente tem a capacidade de realizar, e como o Diju falou logo no comecinho ali, a gente sabe que se a gente for resignado, cumprir a missão certinha, óbvio que a gente vai ser recompensado, porque na maioria das vezes fomos nós mesmos que escolhemos esses trabalhos que nós vamos ter, que estamos fazendo aqui no globo terrestre, fomos nós mesmos que escolhemos. Então, a gente sabe que a recompensa vai vir, né? Então, bem interessante os discursos aí que eles faziam. Sempre tem um fundo aí de conhecimento, de estudo, né? Então, dando continuidade agora, é um brinde do senhor Corte, negociante. É esse senhor Corte. Eu acho muito bonita a maneira que eles começam a escrever, né? Porque hoje se perdeu muito isso, né? Você vê que é tudo uma coisa assim, formal, bacana, né? Olha, senhores, membro do Grupo Spirit de Vostok, venho em seu nome propor um brinde em honra ao Senhor, do Senhor e da Senhora de Jô. Senhora, cumpre um dever muito agradável, servindo de intérprete de toda a nossa sociedade, que vos agradece por tudo quanto fizestes em nosso favor. Quantas consolações fizeste brotar entre nós, quantas lágrimas de ternura e de alegria nos fizestes derramar. Vosso coração, tão bom e tão modesto, não se orgulhou com os vossos sucessos, fazendo aumentar a vossa caridade. Bem sabemos, Senhora, que sois apenas intérprete dos espíritos superiores que vos estão ligados. Como sabemos, também, com que devotamento vos desobrigais dessa tarefa. Por vosso intermédio, fomos iniciado nestas altas questões da moral e da filosofia, cuja solução deve trazer o reino de Deus e, por conseguinte, a felicidade dos homens na terra. Também vos agradecemos, Senhora, assistências que dais aos nossos doentes. Vossa fé e vossos zelos são recompensados pela satisfação que experimentais em fazer o bem e aliviar o sofrimento. Não vos pedimos a continuação dos vossos Não vos pedimos a continuação dos vossos bons ofícios. Cai certa de toda a nossa gratidão e do nosso eterno reconhecimento. Senhor de Jô, nós vos agradecemos a inteligência, a firmeza e a complacência que trazeis às nossas reuniões. Contamos convosco para continuar esta grande obra com o concurso dos espíritos bons. Tenho a honra de fazer um brinde ao senhor Allan Kardec, um brinde de gratidão e reconhecimento em nome dos seus adeptos e de seus apóstolos aqui presentes.
Ah, como somos felizes, nós, os voluntários da obra fecunda e geradora, por vermos entre nós nossos valentes, nosso chefe bem amado. Se experimentamos essa felicidade, é preciso reconhecê-lo. É que o favor especial que hoje nos é concedido é daqueles que não se esquecem que não se esquece que jamais são esquecidos. Ó, qual é o soldado, por exemplo, que não se recordaria com o mais vivo ardor de que seu general quis unir-se a ele para partir o mesmo pão e a mesma mesa? Pois bem, nós também, caro mestre, somos vossos soldados, vossos voluntários. E por mais alto tenhais plantado o vosso estandarte, não nos compete defendê-lo, pois que ele não é, porque ele não o necessita, mas sim fazê-lo triunfar por sua prudente e fervorosa propagação. Esta causa, na verdade, é tão bela, tão justa, tão consoladora. Vós não provastes tão bem em vossas obras, tão cheias de erudição, de saber, de eloquência. Ah, nós todos o reconhecemos. Lá estão páginas do homem inspirado pelos Espíritos puros, pois cada um de nós compreendeu, ao beber na fonte de vosso consciencioso trabalho, que todos os vossos pensamentos eram outras tantas emanações do Altíssimo. Depois, caro mestre, se acrescentarmos que vossa missão aqui é santa e sagrada, é porque sentimos, pelo socorro das vossas luzes, a centelha fluídica que liga os mundos visíveis e invisíveis, que gravitam na imensidade. Assim, nossos corações batem em uníssono, uníssono com o mesmo amor para convosco. Recebei aqui a sua expressão viva e sincera e profunda. A voz de todo o coração, a voz de toda a nossa alma. Profundo, né? Bonito, né? Nossa. Bem interessante. E interessante que ele fez 2 brindes, né? É. Ali o senhor e a senhora de Ju, que deveria ser ali o casal que conduzia, né? Ali o grupo espírita ali da região, e provavelmente ali ou ela ou ele, acho que é ela, né? Que Ela era era a a média, médium, né? Ela era a médium e ali com relação às comunicações que recebia, é interessante ele ter trazido que, mesmo ele já sendo famoso, vamos dizer assim, pelo todo o trabalho que estavam fazendo, eles não deixaram, né, de ter aquele coração humilde, aquele coração simples, né, que é uma das questões que a gente mais fala no Espiritismo, porque imagine Kardec, né, com todos esses brindes, com todo, né, vamos até falar aqui, essa rasgação de seda, né, que tinha com ele, tem que ser um espírito evoluído, né, para você não ficar se achando, porque o problema não tem problema nenhum você ser uma pessoa famosa, você ser uma pessoa rica, você ser uma pessoa inteligente, né, e as pessoas te elogiarem por causa disso. Não tem problema nenhum. O problema é você se querer se colocar daí acima das pessoas e perder aquela humildade, aquela simplicidade de coração, achando que você é melhor. Sem olhar que às vezes você está numa condição melhor, né? Às vezes por consequências do plantio que você fez em outras encarnações, mas às vezes como uma missão, né? Às vezes você não está naquela questão da riqueza, porque você fez todo um plantio na reencarnação passada e tal, e agora você está rico. Às vezes você escolheu aquilo como missão, né? Passar pela prova da riqueza, e aí, se alguém vem te pedir alguma coisa, ou te bajular alguma coisa, e você se acha o maioral e esquece da simplicidade da humildade, você falhou mais uma vez aí na prova da riqueza. Então tem que tomar esse cuidado.
E é interessante aí o Brindante aí, né, que trouxe essas palavras, que tanto de Kardec quanto do casal de Ju, ele trouxe que eles mantêm, né, essa simplicidade aí e humildade de coração. Porque até nos momentos atuais, assim, eu vejo que às vezes é muito difícil, se, por exemplo, a pessoa que se destaca, né, na literatura espírita mesmo, eu não estou querendo citar nome, mas assim, às vezes as pessoas fica famosa, né, como a gente falou, fica, né, em destaque, né, pelas obras. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, mas a pessoa não ganhou nenhum benefício no dinheiro. Mas, às vezes, ela utiliza isso para alguns benefícios pessoais, assim, por exemplo, algum benefício, talvez não financeiro, mas de ter uma certa diferencial de atendimento em alguns lugares, em algumas situações, né, por causa dela ser de destaque, né. Você vê, isso é perigoso mesmo. Eu gosto muito do exemplo do Chico Xavier, né, ele vai descrever tantas aquelas obras, 400 obras, e ele não perdia aquela humildade, né, de conversar com as pessoas mais simples, mais humildes, de não aceitar alguns privilégios que sempre é natural para aquelas pessoas de destaque, né, que você vai chegar para fazer uma viagem mais especial, né, ou no local que você vai se hospedar, coisa assim. Né? Então, você vê, é perigoso mesmo, porque o orgulho, a vaidade, né? Puxa, eu sou fulano, eu tenho direito, né? O melhor local lá, chegar numa cidade, o melhor hospedagem, não sei o quê, melhor carro isso, carro aquilo. É o cuidado que tem que ter, né? Porque você se perde mesmo, né? Você não perder essa humildade, né? De, de ser você mesmo, né? E o Chico, para mim, é um exemplo disso, né? Por mais que tenha algumas coisas assim que a gente critica, mas ele não perdeu isso, né? Pelo menos que a gente sabe da história aí, ele continuava aquele mesmo Chico, morando simplesmente, se vestindo simplesmente, né, da maneira que ele usava, sem utilizar toda essa glamour que dá, né? O destaque, né? De obra. Você imagina, multidões de pessoas, é difícil da pessoa. Olha, é fácil a pessoa se perder, né? No caminho. É por isso que a gente fala, né, que a fama, a riqueza, a beleza são das provas uma das mais difíceis, né, porque você passar por isso e passar bem por isso, né, é complicado. Lógico que às vezes acontece ali de você vir rico, né, ser de uma família rica e não saber utilizar bem disso, então vai perder riqueza. Talvez não, vai passar a encarnação inteira, né, pega esses milionários aí que dá para gastar, né, 100 mil reais por dia e não acaba o dinheiro durante 200, 300 anos, então provavelmente não vai deixar de ser rico, né, mas a gente sabe que a vida não é apenas uma reencarnação, né, são várias, e aí você vir para passar aquela missão e não conseguir, né, vai impactar nas próximas. E que nem você falou ali do Chico Xavier, dos exemplos dessas ícones que a gente tem do Espiritismo, né, também a gente não pode desejar que eles sejam perfeitos, né, porque perfeito é só Jesus, né, então, lógico, assim como nós, eles incorrem ali algum erro, algum equívoco e tal, né? Então, por isso que é importante a gente observar sempre o que de bom trazem, né? E o que de coisas que a gente não concorda, que a gente é errado, né? Então, ignora, né? Porque o importante é a profundidade do conhecimento do assunto que a gente está tendo. Lógico, se a pessoa for totalmente uma hipócrita, né, de falar uma coisa, faz outra e tal, aí não tem condição. Mas a gente tem o conhecimento justamente para isso, né? Kardec sempre pregava isso, né? De a gente ter o conhecimento para que não fosse enganado por aqueles, né, que se acham que são alguma coisa e na verdade não são nada. Então, por isso que é a importância do estudar a base do espiritismo. Porque se a gente for ver por aí, existe muito livro, muito romance psicografado, né? E que no final das contas, né, a pessoa ganha muito dinheiro com isso e tal, e você vai ver o fundo espiritual, né, espírita de conhecimento do livro praticamente nulo, né? Tem ali uma questãozinha ou outra de reencarnação, de provas, expiações, mas no mais mesmo é uma novela sem conteúdo. E a pessoa fica, né, famosa com isso e tal. Então aí sim, aí a gente tem que olhar com maus olhos mesmo e alertar outras pessoas para que não sejam envolvidos por esse tipo de material. Né? Agora, quando você pega ali, vamos pegar Divaldo, Raul Teixeira, né, a velha guarda aí do espiritismo, lógico que às vezes eles cometem alguns erros, algumas coisas, mas são um espírito como nós, né, estão ainda na evolução, né, com certeza já um pouco acima da gente, mas que cumpriram
né, razoavelmente, né, para ser modesto, bem a missão que for encarregado, né, aqui na Terra. É isso aí, porque na realidade o médium escrevente, a obra não é dele, né? Ele é apenas intermediário, né? Então, se a pessoa começa a utilizar do que os espíritos falaram, colocaram para ganhar dinheiro, para ter benefício pessoal, já tem um problema sério nisso, porque ele tá usando uma coisa que não foi dele, né? Se a pessoa escreve um livro científico, seja que for, um romance aí, de punho próprio, tudo bem, né? Porque daí foi coisa que ele fez aí, né? Que ele defende alguma tese. Mas coisas que não foi dele, né? Que foi o espírito que passou, aí já começa a ter problemas. Né? Bom, aqui a gente vai iniciar então o discurso de Kardec. Talvez não dê tempo de a gente terminar, porque ele é um pouco longo, mas vamos lendo até onde der, até ali às 3 horas, que é o horário que a gente termina hoje, e a gente para e continua no próximo estudo. Discurso do Sr. Allan Kardec, então. Eu acho fantástica essa maneira de escrever assim, né? Senhoras e senhores, todos vós, meus caros e bons irmãos do Espiritismo. Se há circunstâncias em que se pode lamentar a insuficiência da nossa pobre linguagem humana, é sem dúvida quando se trata de exprimir certos sentimentos. Isso Olha, que ele não está nos tempos atuais, senão ele ia ver o que é pobreza da linguagem, né? é, Hoje a gente vai conversar com o pessoal, aí eu falando errado aqui, né? A gente vai conversar, a gente não conversa com ninguém, né? Quando nós vamos conversar, né? Então, cada vez mais, que nem você, eu também acho lindo de ver esses textos bem escritos, né? E cada vez mais vamos perdendo essa questão de um texto bem escrito, de um discurso bem feito, né? Tá aí os nossos representantes, né? Os políticos que vão fazer os discursos deles aí, e é gafe atrás de gafe, né? Mas é difícil isso que eu comento com o pessoal, né? Uma das vantagens, assim, que eu vejo, assim, por exemplo, no WhatsApp, que é o nosso comunicador hoje oficial, né, por texto, é o que ele tem as figurinhas, né? Ou você manda um áudio ou você manda uma figurinha, porque às vezes a mesma frase que você escreve, ela pode ter diversos tipos de interpretação conforme o estilo que a pessoa vai ler. Então a escrita ela é fria. Então, se você não sabe escrever bem, provavelmente você vai se exprimir mal. E aí é importante, né? Você escrever o negócio e às vezes colocar um coraçãozinho, um emoji dando risadinha para a pessoa entender que você não está falando brigando, né? Você está falando num tom mais leve, né? E agora imaginou naquela época, era textos formais, cartas e tal, então era complicado de exprimir justamente a questão de sentimentos, né? Kardec começa bem ali a redação dele já falando disso. ó, tal é, no momento, a minha posição. O que experimento é, ao mesmo tempo, uma surpresa muito agradável quando vejo o terreno imenso que a doutrina espírita conquistou entre vós no último ano, o que me faz admirar a providência. Uma alegria indizível à vista do bem que ela aqui produz, das consolações que espalha sobre tantas dores, ostensivas ou ocultas, podendo deduzir o futuro que a aguarda. É uma felicidade inexprimível encontrar-me em meio a essa família, que em pouco tempo se tornou tão numerosa e cresce a cada dia. É, enfim, e acima de tudo, uma profunda e sincera gratidão pelos comoventes testemunhos de simpatia que recebo de vós todos. Essa reunião tem um caráter particular. Graças a Deus, aqui somos todos muito bons espíritas. Penso eu, para não vermos senão o prazer de nos acharmos juntos e não o de encontrarmos à mesa. Ó, que interessante a chamada de atenção, né? O prazer de nós nos acharmos juntos e não o do banquete. Ele sempre tinha essa questão, né? Não é o banquete que é o importante é a reunião que a gente está, né? A vibração, na mesma vibração todo mundo.
Importante sempre ele trazer esses quesitos, né? Senão iam pensar, gostava de festa, eles estavam lá por causa da festa, né? E diga-se de passagem, creio mesmo que um festim de espíritas seria uma contradição. Presumo também que, me convidando tão graciosamente e com tanto empenho para vir ao vosso meio, não imaginastes que a questão do banquete fosse para mim motivo de atração. Foi o que me apressei a escrever aos meus bons amigos, Rei e Dijô, quando se desculparam pela simplicidade da recepção. Ficai bem certos. O que mais me honra nessa circunstância, aquilo de que posso, com razão, estar orgulhoso, é a cordialidade e a sinceridade do acolhimento, o que raramente se encontra nas recepções aparatosas, pois aqui os rostos não estão mascarados. Mas fala bem, né? Ah, É incrível, né? profundo, né? É preparado mesmo, não tem como. O poder que tinha da palavra, né? E a humildade ali, né? O Kardec tinha plena ciência, né? Do que ele estava servindo ali como instrumento mesmo, né? Nada era dele. Lógico que a questão da síntese, né? Kardec ele era bem sintético no escrever, ele conseguia resumir de uma forma, deixar curto alguma coisa sem perder a essência, né? Sem perder todo aquele conhecimento. Isso baseado aí com certeza na questão de inteligência nele mesmo, né? Mas ele tinha total ciência, né? Que todo o conhecimento que estava vindo ali era codificado só por ele, não era dele. E aí essa questão do banquete, né? Você vê, né? Ele se apressou em dizer, olha, não é o banquete que me atrai. Eu estou indo lá porque eu estou vendo que a obra está crescendo, né? Não importa se é pequeno, se é grande. E o que é mais importante que ele falou aqui, né? Que nessas reuniões aparatosas, né? Recepções aparatosas, né? São ruins, né? Porque os nossos rostos não estão mascarados. Por quê? Porque é uma sinceridade. Se você vai num banquete onde você sabe que não vai ter pomposidade, vai ser uma coisa simples, você vai ali porque você quer ver o evento, né? Agora, quando você vai no negócio, não, vai ter caviar, vai ter vinhos, vai ter champanhe e tal, aí você vai, e muitas pessoas que vão se fazem, né? Colocam uma máscara, né? Para fazer ser aceitável, agradável ali, sendo que na maioria das vezes não são e nem gostam das pessoas que estão ali, né? E aí as pessoas vão ali, muitas vezes, para julgar a roupa que fulano está usando, né, o que tá acompanhando quem, então existe tudo um jogo de interesses, né? Nesses encontros, às vezes, aí que não tem um fim sério, como era um desses aqui, referindo. Se uma coisa pudesse diminuir a felicidade que tenho de me achar entre vós, seria não poder ficar aqui senão por pouco tempo. Ter-me-ia sido muito agradável prolongar minha estada num dos centros mais numerosos e mais zelosos do Espiritismo. Desde, porém, que desejasse receber algumas instruções, haverei de permitir que eu utilize todos os instantes. Saia um pouco das banalidades muito comuns em semelhantes circunstâncias e que minha alocução assuma certa gravidade. A mesma gravidade, aliás, do motivo que nos reúne. Isso que eu falei, ó, os discursos de Kardec, não importa onde ele estava, né? Se era num velório, se era num banquete, né? Você sempre vai tirar ali coisas sérias, né? Com o conhecimento do discurso, né? E ali a gente viu ali que nos dois primeiros discursos, né? Lógico, teve ali uma essência espírita ali no discurso, mas foram mais agradecimentos e tal, né? Aí Kardec já vem alertando, ó, me desculpe aí, porque eu já vou sair da banalidade e vou empregar uma certa gravidade no que eu vou falar, né? Por quê? Devido ao motivo que nos reúne. Eles não estão reunidos lá para festejar, eles estão reunidos lá com um grupo de espírita, né? Então, se o motivo que nos reúne é o espiritismo, então vou falar com certa seriedade sobre o assunto, aproveitando já que tem
mais de 130 pessoas aqui reunidas, né? Ó, certamente, se estivéssemos no jantar de bodas ou de batizado, seria importuno falar de almas, da morte e da vida futura. Mas, repito, aqui estamos para nos instruir e não para comer. Em qualquer caso, jamais para nos divertirmos. Olha, Que legal, né? E olha que interessante, ó, bem sem. Como não existe acaso, né? Olha o comentário que eu falei, né? Falei, a gente não pode ser aquele espírita chato, que a todo momento fica falando, né? Olha o que Kardec comenta aqui, né? Ela diz assim, ó. Se nós estivéssemos num jantar de bodas ou de um batizado, ou de um batizado, seria inoportuno falar de espiritismo, né? Alma, morte, da vida futura, né? Então, você não tem que ficar todo o tempo falando, mas aproveitar aqueles momentos onde a ocasião permite, né? E Kardec tinha essa consciência, né? Por quê? Porque, pô, vou ficar o tempo todo falando ali, você vai se tornar um cara chato, e aí aquilo que seria importante, que é a divulgação do espiritismo, eu não vou alcançar. Por quê? Porque ninguém suporta mais eu só falando nisso. Não, é saber o que a ocasião permitia. E ali, como eles estavam numa ocasião de reunião espírita, então eles não estavam ali para comer, né? Isso, não estavam ali para se divertir, mas estavam ali para angariar conhecimento. continua. Não imagineis, senhores, que esta espontaneidade que vos levou a vos reunirdes aqui, seja um fato puramente pessoal. Não duvideis de que esta reunião tem um caráter especial e providencial. Uma vontade superior a provocou. Mãos invisíveis vos impeliram, malgrado vosso, e talvez um dia seja assinalada nos fastos do Espiritismo. Possam nossos irmãos do futuro lembrar esse dia memorável em que os espíritas leoneses, dando exemplo de união e concórdia, plantaram nesses agapes a primeira baliza da aliança que deve reinar entre os espíritos de todos os países do mundo. Porque o espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme, conforme as vantagens corporais e mundanas sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Aí, ó. Cadê o Kardec Racista. racista, preconceituoso, que chegaram a escrever um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, sem racismo, sem preconceito, alguma coisa assim. É porque não conhece mesmo, né? Não Verdade. conhece a profundidade aí da... Porque Kardec, sendo um codificador, sabendo que existe várias e várias reencarnações, não teria nem lógica ele ter preconceito, porque, né, sabemos que nesse momento a gente pode ser branco, na outra pode ser preto, na outra pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, pode ser pobre, e assim vai indo, não tem nem lógica, né? E aqui ele deixa com todas as letras, né? É somente essas questões ali, o estúpidos, né? Estúpidos preconceitos de cor. Sei que legal. Ampliando o círculo da família pela pluralidade das existências, o Espiritismo estabelece entre os homens uma fraternidade mais racional que aquela que não tem por base senão os frágeis laços da matéria, porquanto esses laços são perecíveis, ao passo que as do espírito são eternas. Uma vez bem compreendidos esses laços, influirão pela própria força das coisas, nas relações sociais e mais tarde na legislação social, que tomará por bases as leis imutáveis do amor e da caridade.
Ver-se-á, então, desaparecerem essas anomalias que chocam os homens de bom senso, como as leis da Idade Média chocam os homens de hoje. Mas isto é obra do tempo. Deixemos a Deus o cuidado de fazer com que cada coisa venha a seu tempo. Esperemos tudo de sua sabedoria e lhe agradeçamos tão somente por não haver permitido assistir à aurora que se levanta para a humanidade e por nos ter escolhido como os pioneiros da grande obra que se prepara. Que ele Deus, né, se digne de espargir a sua bênção sobre esta Assembleia. A primeira em que os adeptos do Espiritismo estão reunidos em tão grande número com o sentimento da verdadeira confraternidade. Digo de verdade, confraternidade, porque tenho a íntima convicção de que todos vós, aqui presentes, não trazem outra. Mas não duvideis que numerosas coortes, né, de espíritos estejam entre nós, e que nos ouvem nesse momento, espreitam todas as nossas ações e nos sondam os pensamentos, perscrutando sua força ou sua fraqueza moral. Os sentimentos que os animam são muitos diversos. Se uns estão felizes nessa união, vede que outros padecem de terrível inveja. Saindo daqui, vão tentar semear discórdias e a desunião. Cabe a vós, bons e sinceros espíritos, provar-lhes que perdem o tempo e se equivocam, julgando encontrar aqui corações acessíveis às suas pérfidas sugestões. Invocai, pois, com fervor, a assistência do vosso anjo da guarda, a fim de que afastem de vós todo pensamento que não seja para o bem. Ora, como o mal não pode ser sua fonte no bem, diz o simples bom senso que todo pensamento mal não pode vir de um espírito bom. Um pensamento é necessariamente mal quando contraria a lei do amor e da caridade. Quando tem por móvel a inveja ou o ciúme, o orgulho, ou mesmo uma pueril suscetibilidade do amor próprio, ultrajado. Irmão, gêmeo do orgulho que levaria a olhar seus irmãos com desdém. Amor e caridade para com todos, diz o Espiritismo. Amarás ao próximo como ti mesmo, disse Cristo. Não são sinônimos? Meus amigos, eu vos felicitei pelos progressos que o Espiritismo fez entre vós, e não poderia sentir mais feliz em constatar. Felicitai-vos por vosso lado, porque esse progresso é o mesmo em toda parte. Sim, esse último ano viu o Espiritismo crescer em todos os países, numa proporção que ultrapassou todas as expectativas. Está no ar, nas aspirações de todos e por toda parte. Encontra ecos, bocas que repete. Eis o que eu esperava, o que uma vez secreta me fazia pressentir. Mas o progresso se manifesta ainda sob uma nova fase. É a coragem de opinião que há bem pouco ainda não existia. Só se falava do Espiritismo em segredo, de maneira disfarçada. Hoje a gente se confessa espírita com tanta altivez
quanto se confessava católico, judeu ou protestante. Afronta-se a zombaria, e tal ousadia se impõe aos gracejadores, os quais se comportam como esses cachorrinhos de madame. Corre atrás dos que fogem, mas se acovardam quando perseguidos. A zombaria dá coragem aos tímidos e, em muitas localidades, revela numerosos espíritas que se desconheciam mutuamente. Tal movimento pode estacionar? Poderão detê-lo? Digo com toda clareza: não. Para isso lançamos mão de todos os meios. Para isso lançaram, né? Para isso lançaram mão de todos os meios. Sarcasmos, deboches, ciências, anátemas. Ele tudo superou sem diminuir sua marcha um segundo. Cego, pois, que nisto não visse o dedo de Deus, poderão entravá-lo, detê-lo jamais, porquanto, se não escapar pela direita, fugirá pela esquerda. Vendo os benefícios morais que proporciona as consolações que prodigaliza e os próprios crimes que já impediu, somos naturalmente levados a perguntar: quem poderia ter interesse em combatê-los? Primeiramente, tem contra si os incrédulos que ridicularizam. Estes são para temer, pois viram Não são para temer. não são para temer, pois viram suas setas afiadas quebrar-se com a própria couraça. Em segundo lugar, os ignorantes, que combatem sem conhecê-lo. Constitui a maioria, mas combatida pela ignorância, a verdade jamais teve algo a temer, já que os ignorantes se refutam por si mesmos, e sem querer, conforme testemunha do Sr. Luiz Friguet, né, na sua história do Merveille, História do Maravilhoso. A terceira categoria de adversário mais perigosa, a terceira categoria de adversário é mais perigosa, porque tenaz e pérfida. Compõe-se de todos aqueles cujos interesses materiais podem ser contrariados. Combatem na sombra e os dardos envenenados da calúnia não lhes falta. Eis os verdadeiros inimigos do Espiritismo. Como em todos os tempos, o tem sido de todas as ideias do progresso. São encontrados em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade. Levarão a melhor? Não, desde que não é dado ao homem opor-se à marcha da natureza. E o Espiritismo está na ordem das coisas naturais. Mais cedo ou mais tarde, terão de tomar-lhe o partido e aceitar o que for aceito por todos. Não o vencerão, eles é que serão vencidos. Um novo elemento vem juntar-se à legião dos espíritas, ou das classes laboriosas. Notai nisto a sabedoria da providência. O Espiritismo propagou-se primeiro nas classes esclarecidas, nas sumidades sociais. Tal era necessário. A princípio, para lhe dar mais crédito, depois, para que fosse elaborado e expurgado das ideias supersticiosas que a falta de instrução nele poderia introduzir, e com as quais teriam confundido. Interessante isso, né, Pereira? A importância do estudo contínuo, né? E aí a gente até traz aqui não só um estudo do Espiritismo, mas um estudo amplo, né? Que nem a gente fala, o Espiritismo é uma filosofia.
Então, se você estudar filosofia, né, você vai compreender melhor o espiritismo. Se você estuda política, você vai entender melhor. Se estuda antropologia, você vai entender melhor, né? E por que que no início, né, eles tiveram, o espiritismo, ele entrou nas classes sociais mais altas, devido a essa grau de conhecimento, de inteligência que já tinha nessas classes. Por quê? Porque se você fosse apresentar, né, o espiritismo, mesa girante, espírito falante, né, para as classes ali mais simples, pelo falta de conhecimento, de instrução, eles poderiam ter, né, criar um monte de superstição para isso e tudo mais, né? Então, o que eles fizeram? Ah, não, para dar credibilidade, vai ter que estar nas classes sociais mais altas, para que não seja confundindo com superstição. É importante ter essa instrução, né, intelectual, né, para que depois de bem balizado, as demais classes mais pobres consigam entrar já com uma base mais fortificada. E aqui é interessante a gente dividir de classe social alta, diferente de pessoas sem merecimento, porque a gente sabe, que nem nós estávamos conversando aqui ainda há pouco, que não é o fato de a pessoa ser rica que ela não é uma pessoa boa, é como ela age dentro da riqueza. E as pessoas, né, pelo menos essas que Kardec citam ali da classe social mais alta que estavam dentro do espiritismo, com certeza eram pessoas de coração bom, né, que deram um bom encaminhamento para o espiritismo naquela época. Ele coloca ali, inclusive, nas classes mais esclarecidas, né? Então vamos colocar aqui também, porque às vezes não é por causa de riqueza, né? Mas que ele está falando aí das pessoas intelectuais, você colocou de pessoas que realmente poderiam analisar aquilo e comprovar, né, que aquilo realmente não era nada assim, apenas de uma crença aí, né, de um líder que estava querendo levar, não. Então, porque daí, se a filosofia, ele tinha que alcançar primeiro realmente essas classes, né, que ela pudesse analisar. Porque hoje, se a gente analisar assim, a riqueza, não é nesse sentido que ele está falando, é os intelectuais, né, pessoas que realmente têm poder de analisar e comprovar realmente a grandeza dessa filosofia. Apenas constituindo-se assim, pôde falar de uma ciência tão nova, sensibilizou as classes operárias, entre elas se propaga com rapidez. É que nele há tantas consolações a dar, tanta coragem moral a levantar, tantas lágrimas a enxugar, tanta resignação a inspirar, que foi escolhido como uma âncora de salvação, como um escudo contra as terríveis tentações da necessidade. Acho que paramos aqui, né, Pereira? Paramos, né? Isso, daí a gente continua no próximo, porque a gente já está no horário. Hoje, lembrando que a gente iniciou um pouquinho mais cedo, né, meia hora mais cedo, devido ao compromisso que a gente tem ali na Casa Ai, Espírita. perdoa, porque eu confundi, porque aqui acabou o horário de verão. Ah, sem problema, sem problema. Fica gravado, fica como tua missão assistir depois, então. Então tá bom. Tá Ei, ok, obrigada. de nada, Regina. Tá aí, meus amigos, mais um estudo dessa obra tão grandiosa, esses discursos deste espírito que esteve aqui no mundo terreno para trazer esta codificação dessa filosofia, dessa grandiosidade dessa doutrina espírita. E a revista espírita, ela vem assim, como ele mesmo diz, no título, colocar aí no laboratório do mundo invisível, onde que ele podia se aprofundar nos ensinos. Por isso, a nossa gratidão a todos esses amigos espirituais que estiveram envolvidos nessa grande doutrina, grande obra, grande filosofia. Sendo que Hipólito Leão de Desartes, que se intitulou Kardec, foi aquele que saiu à frente, coordenando, e pôde assim codificar toda essa filosofia. Obrigado a toda essa equipe. Obrigado principalmente ao nosso Mestre Jesus, e como Espírito de verdade,
utilizou-se da filosofia espírita para trazer o Consolador prometido. Nós sabemos que diretamente ele estava na coordenação desta obra, que também, como Kardec, resolveu utilizar de um nome de Espírito da Verdade para não criar, assim, comoções ou trazer algumas interpretações errôneas. Mas sim, Jesus estava na coordenação na época da codificação dessa filosofia tão grandiosa. Obrigado mesmo. Obrigado a Deus por nos permitir, no dia de hoje, estarmos aprofundando esses conhecimentos dessa doutrina. E também nossa gratidão e amor a todos os amigos espirituais que estão conosco. Assim como Kardec começa no seu começo do seu discurso, colocando que legiões de espíritos se reuniu naquele momento, quando eles estavam ali, discursando e conversando sobre essa filosofia. Nós sabemos que também que reuniões como essa, eles também nos observam, nos olhar. Aqueles que querem nos retardar nossa evolução, e aqueles que querem nos incentivar. Cabe a nós buscarmos a sintonia com os benfeitores para prosseguir, aprendendo e praticando esses ensinamentos tão grandiosos. Mais uma vez, obrigado, Deus, obrigado, Jesus, e a todos os amigos espirituais que estão conosco nesta tarde, que assim seja.